Final de jogo para Flamengo e Fortaleza no Castelão. Castelão lotadaço, meus amigos. E o Flamengo venceu, bateu Fortaleza na raça. 2-0 para cima do tricolor do Nordeste. Flamengo ainda 53 pontos, ficando a 6 pontos do líder Botafogo e do vice-líder Palmeiras, que nesse momento o Botafogo ainda tem um jogo para acontecer, né? Amanhã, o jogo do Botafogo, o clássico contra o Vasco, acontece amanhã. A gente vai falar sobre esse jogo, a sequência que o Flamengo tem que seguir nesse ritmo daqui pra frente. O Flamengo venceu na raça com alguns jogadores veteranos dentro de campo. O Flamengo não teve hoje a disposição do Tite Gerson, Bruno Henrique, Gabriel Barbosa, Wesley, jogadores que são aí titulares absolutos da equipe. Só que o Flamengo entrou diferente, o Flamengo entrou para ganhar o jogo. É assim que tem que jogar, é assim que tem que manter esse ritmo. Bater o Fortaleza dentro do Castelão não é fácil, a gente sabe disso, que não é fácil. Mas o Flamengo foi lá, jogou e jogou bem. O Rodrigo Caio entrando aí no segundo tempo. E, cara, vou falar para vocês, o que Rodrigo Caio fez hoje na zaga do Flamengo, mano, é um absurdo. Eu falo, Rodrigo Caio tem que dar mais sequência de jogos a Rodrigo Caio. Eu sempre venho falando aqui, esse cara joga muito. Felipe Luiz foi muito bem também na partida. Felipe Luiz e Rodrigo Caio, jogadores veteranos, considerado aí, né, carta fora do baralho. Eu não sei a situação do Felipe Luiz. Agora, na minha opinião, o Flamengo tem que renovar, pelo menos por mais uma temporada, com o Rodrigo Caio. Porque os caras que estão aí não estão dando conta do recado. Não estão dando conta do recado, como é o caso de Pablo, que a gente sabe, Pablo não está dando conta do recado. O Flamengo hoje tem aí o Léo Pereira e o Fabrício Bruno, que ainda dá pra gente continuar com esses dois zagueiros. Agora, Rodrigo Caio, na minha opinião, tem que continuar nesse elenco do Flamengo, principalmente aí, a não ser nem que seja aí, né, para poder entrar no segundo tempo, fazer um diferencial, como foi hoje. O Fortaleza foi para cima, segundo tempo deu Fortaleza. A gente sabe, a gente viu, a gente analisando essa partida aqui hoje, a gente viu que o Fortaleza teve inúmeras chances de poder realmente empatar ou até mesmo virar o jogo. Só que a zaga do Flamengo com o Rodrigo Caio hoje foi diferenciada. Isso é muito importante. Pedro e Luiz Araújo bem na partida, marcando os gols do Flamengo. Cebolinha também muito bem na partida, apesar que o Cebolinha teve a oportunidade de marcar o terceiro gol do Flamengo, mas uma dividida ali, pressão, Fortaleza em cima. Mas enfim, uma vitória importante, uma vitória importantíssima para o Flamengo seguir vivo, não só pela classificação do Campeonato Brasileiro, mas também pelo título, porque ainda dá. Da mesma forma que a gente vê alguns times aí que estavam lá embaixo, ninguém acreditando, desacreditado, como o caso mesmo, por exemplo, o Palmeiras. O Palmeiras vem aí agora de 5 vitórias consecutivas. Já igualou com a pontuação do líder Botafogo, que joga amanhã. Mas nesse momento está na mesma pontuação, 59 pontos. E por que não o Flamengo não pode realmente, né, acordar de uma vez no restante desse Campeonato Brasileiro? O Flamengo ainda tem 7 jogos. Lembrando que o Flamengo tem um jogo adiado contra o Bragantino. O Flamengo tem 7 jogos. 7 jogos ainda. 7 jogos, gente. Dá para o Flamengo chegar lá. São 6 pontos que o Flamengo fica do líder agora neste momento. 6 pontos. São 2 jogos. Por que não dá? Dá sim. Apesar que os que estão lá na frente estão vencendo, tudo muito bem. Mas uma hora eu tenho certeza que esse quadro vai virar e o Flamengo vai sim, com certeza, não só conseguir a classificação para a Copa Libertadores da América 2024, mas também ainda dá pra gente conseguir realmente aí brigar diretamente pelo título. Ainda dá. Enquanto houver, né, matematicamente aí a possibilidade de o Flamengo conquistar o título, a gente vai acreditar e a gente vai apoiar o nosso amigão queridão. Independentemente do restante da temporada, que o Flamengo já jogou pelo lixo, por causa dessa diretoria banana, o importante é o Tite analisar quem tá jogando bem. Quem não tá jogando bem, coloca no banco de reservas. Igual já fez com o Gabriel Barbosa. Não tá jogando bem, vai pro banco de reserva. O Pedro aí voltou a marcar, hein? Isso é importante para o Tite ficar de olho. Isso é muito importante. Olha só como está a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro neste momento. Lembrando que mesmo com a vitória
O Flamengo vai a 53 pontos, mas continua na sexta colocação. Por quê? Os que estavam na frente também venceram, inclusive o Bragantino, né? Vencendo o Corinthians por 1-0. O Bragantino foi a 58 pontos neste momento, a 1 ponto do líder Botafogo e do vice-líder Palmeiras. Então, assim, é importante, né, a gente pensar também nesses caras que estão na frente. Botafogo joga amanhã, clássico contra o Vasco. Eu vou falar para vocês, o Vasco hoje está numa situação que precisa muito dessa vitória. O Vasco vencendo o jogo, o Vasco sai da zona de rebaixamento. O Vasco não vai dar mole. O Vasco não vai dar mole. O Vasco vencendo esse jogo para o Botafogo fica estacionado lá na primeira colocação, mas com a mesma pontuação de Palmeiras e apenas 1 ponto do Bragantino e 6 pontos do Flamengo. Dois jogos que dá pra gente chegar lá. Olha só como ficou os primeiros colocados da tabela de classificação. Vamos lá. Botafogo com 59 pontos. Lembrando que o Botafogo tem 2 jogos a menos. Joga amanhã contra o Vasco e tem um jogo contra o Fortaleza que foi adiado. Palmeiras completou suas rodadas, 32 jogos, 59 pontos. Olha só, isso é importante porque o Flamengo tem um jogo a menos e tem um confronto direto com o Palmeiras. O Flamengo tem um confronto direto com o Palmeiras nesta próxima quarta-feira. E é jogo pra gente ficar de olho, porque o Flamengo pode aí, inclusive, ficar a 2 pontos, a 3 pontos do Palmeiras. A 3 pontos do Palmeiras. Bragantino foi a 58 pontos. Tem um jogo a menos. Esse jogo a menos do Bragantino é contra o Flamengo. É um jogo direto com o Flamengo. Gente, a matemática do Flamengo é essa. É a possibilidade do Flamengo realmente brigar pelo título, ir atrás do título, sonhar ainda pelo título do Brasileirão, é clara. É clara. Então a gente vai seguir focado nessa situação. O Grêmio com 56 pontos, a 3 pontos do Flamengo na quarta colocação, tá? Lembrando aqui que o Grêmio também já completou suas, né, 32ª rodada. O Atlético Mineiro, que empatou ontem com 53 pontos, mas também já completou aí as suas 32 rodadas. Lembrando que o Atlético Mineiro, com a mesma pontuação do Flamengo, está aí na frente do Flamengo pelo saldo de gols, né? O Flamengo tem 10 e o Atlético tem 15. O Atlético tem um saldo de gols maior, é o critério de desempate neste momento. Flamengo e Atlético. O Flamengo está na sexta colocação. Depois vem o Atlético Paranaense, 49, né? O Flamengo se distanciou um pouco agora do Atlético Paranaense. Fluminense com 45 e daí por diante a gente vê aqui, ó, o Fortaleza com 42 na 9ª colocação, ficou lá embaixo. São Paulo com 42, também na 10ª colocação. Internacional, que venceu também, 42, na 11ª colocação. Cuiabá com 40 na 12ª. Corinthians, que perdeu para o Bragantino, com 40 na 13ª. Bahia com 37 na 14ª. Santos com 37 na 15ª. Cruzeiro, que perdeu, né, para o Internacional, com 37, tá aí na 16ª colocação e pode inclusive tá, entrar na zona de rebaixamento amanhã. Uma possível vitória do Vasco, uma pequena vitória do Vasco, 3 pontos do Vasco. O Vasco assume a vaga do Cruzeiro, o Cruzeiro desce para a zona de rebaixamento, que neste momento o Vasco está na 17ª, é o primeiro colocado da zona de rebaixamento. Depois o Goiás com na 18ª posição, com 32 pontos. Depois vem aí, né, o Coritiba na 19ª com 23 e o América Mineiro, que empatou com o Atlético Mineiro na 20ª lanterna com 21 pontos apenas. Então, assim, dá pra gente seguir vivo. O Botafogo, caso realmente tropece para o Vasco, continua com 59 pontos. O Palmeiras tem um confronto direto com o Flamengo. O Flamengo vencendo esse jogo, mano, esse jogo é no Maracanã, gente. O Flamengo não pode vacilar no Maracanã. É uma vitória e vai ser muito importante essa vitória do Flamengo. Depois vem o Bragantino, que também tem um jogo, confronto direto com o Flamengo. O Bragantino tem um confronto direto com o Flamengo, jogo que foi adiado. Então, assim, dá pra gente seguir vivo, sim, na briga pelo título. Dá pra sonhar e a gente vai em busca desse título do Campeonato Brasileiro. É hora de virar a chave, é hora desses caras colocar a cabeça realmente aí pra pensar e seguir na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Aí, Rico, o Flamengo está fora da zona de classificação direto para a Copa Libertadores da América. É um ponto apenas, gente, né? É apenas um jogo. Na verdade, um jogo apenas.
E o Flamengo tem 7 jogos para acontecer. E isso não quer dizer que o Flamengo vai ganhar os 7 jogos e os outros vão perder os 7 jogos. Mas pode acontecer o Flamengo ganhar 2, 3 e o outro perder 1, 2. E pode acontecer. Campeonato Brasileiro é isso aí, é disputado e a gente vai seguir vivo na briga pelo título, independentemente do resultado dos outros. O Flamengo tem que vencer esses 2 jogos que tem aí contra o Palmeiras, que tem aí contra o Red Bull Bragantino, porque já são 2 jogos importantes demais para o mais querido Brasil. O primeiro já acontece nesta próxima quarta-feira, diante do Palmeiras, às 21h30, horário de Brasília, 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitória do nosso Mengão queridão, parabéns ao elenco, parabéns aí ao Tite, vamos que vamos seguir vivo, brigando e conquistando aí mais 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos, e chega lá que vai dar pra gente chegar. Valeu, tamo junto, é nóis.